Olá, boa tarde. Estamos trazendo aqui mais uma palavra de meditação para a gente abrir a nossa mente, o nosso coração e procurar raciocinar de forma correta diante dos obstáculos que encontramos na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano. Queremos, primeira mão, falar que não existe manual secular ou mágica para ser feliz. A orientação é que haja um controle das nossas emoções. Isso tem que ser feito com muito equilíbrio, com muita sensatez e uma busca de um equilíbrio na vida através da direção do Espírito Santo. Pois quando agimos na carne, quando nós planejamos, nossos planos muitas vezes não dão certo, porque nós não temos um direcionamento com a sabedoria divina. Então, é por isso que eu mando as pessoas sempre buscar a direção do Espírito Santo, orarem a Deus, pedir a direção de Deus para tomadas de decisões. Este é o caminho correto, este é o caminho certo e a decisão certa. Mas como isso é possível? Veja bem, na nossa vida diária, nos confrontamos constantemente com problemas e dificuldades, é claro, pois todos nós estamos envolvidos em uma luta árdua, muito árdua e cheia de obstáculos, porque Deus não nos prometeu uma vida sem problemas, simplesmente Ele promete estar conosco, como está escrito na sua palavra. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Então, Ele está conosco em todos os objetivos da nossa vida, em todas as nossas caminhadas. Deus estará sempre conosco. Isso é, se a gente quiser, né? Também. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E sempre que pensamos no obstáculo e o tornamos um gigante invencível, porque é de praxe e um costume do ser humano de olhar só para os problemas e quando olhamos para eles, embora que eles sejam pequenos, eles se agigantam diante de nós, né? E passam a se tornar visivelmente impossível, né? Na mente e no coração dos homens. Então, quando isso acontece, ele nos paralisa. Nós ficamos atônitos, apavorados, em pânico, sem saber o que fazer. E ficamos presos pelo medo e pela ansiedade também, que é o que prejudica mais ainda. Então, nessas horas, a gente tem que pensar com muita lucidez, com muita calma, com muito equilíbrio. É necessário. Mas pensar excessivamente na dificuldade que atravessamos trava a inteligência. Se você ficar a 1000 por hora com seu pensamento sem limite, você pensando só em coisas negativas, olhando só para os problemas, a sua inteligência vai travar. Desculpem. O medo, ele trava a gente tanto psicologicamente como fisicamente e debilita acima de tudo a nossa fé, a nossa confiança em Deus e rouba-nos as nossas esperanças. Por isso, precisamos de luz, sabedoria e orientação da palavra de Deus, que é a semente da vida, que é ela que nos orienta, que nos fortalece e que nos mostra a direção. Milhões de pessoas são escravas de suas próprias emoções e de seus fracassos. Não frequentam os consultórios de psiquiatras, mas perderam o verdadeiro sentido da vida. Olha, os psiquiatras, eles nos ajudam muito. E se você sentir necessidade, vá a um psiquiatra. Não se omita. Eles estão aí para isso, para nos ajudar também, para nos dar uma luz, para nos orientar, para nos dar conselhos sábios, né? Faz parte também
Eu não sou contra você ir ao psiquiatra, faz parte, certo? E quando a gente une o útil ao agradável, ou seja, você vai ao psiquiatra, você busca a direção de Deus, então as coisas acontecem de forma mais tranquila, mais calma, você fica com o espírito mais leve, você tira um peso da sua consciência, você vai se sentir bem mais leve e mais confortável para raciocinar, né? E nós sabemos, como eu disse, né? Milhões de pessoas hoje são escravas, como eu já disse, das suas próprias emoções, porque não procuram manterem um equilíbrio. Muitas vezes elas sorriem, mas seus sorrisos são artificiais. Sabem falar bem em público e até com amigos, mas choram por dentro. É só saber, aliás, só sabem falar de si mesmo quando estão diante de um psiquiatra ou psicólogo, né? Como eu já disse, não sou contra você e o psicólogo. É ótimo. Essas pessoas, quando estão assim, elas ficam espremidas nas salas de aula, no ambiente de trabalho, apinhadas em seus lares, nas suas salas, com a TV e com toda a sua família, nas suas igrejas, mas sós, no meio da multidão. Apesar de estar no meio de tanta gente, né? Elas se sentem só, se sentem abandonadas, elas não veem saída, fingem estar tudo bem, né? Como eu disse, às vezes até falam em público, falam com pessoas, se expressam bem, mas por dentro só Deus sabe do que elas estão sentindo, né? Nunca tivemos uma indústria do lazer tão grande e as pessoas tão tristes. Quer dizer, apesar da indústria do lazer ter crescido e se esforçado para deixar as pessoas mais à vontade, no entanto as pessoas estão mais tristes, né? Pesquisas entre diversos profissionais da área médica, né, nos mostram o aumento das doenças psíquicas e psicossomáticas, né? Ou seja, a ansiedade, a irritabilidade, dor de cabeça, falta de concentração, cansaço mental e distúrbios emocionais por causa do estresse e das preocupações do dia a dia. Precisamos repensar nossas vidas, por isso busquemos o socorro naquele que é o nosso orientador e amado protetor, Jesus Cristo. Não sejamos precipitados, antecipando o nosso sofrimento e sofrendo por antecipação. Sigamos a direção do Mestre quando ele disse: buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Que palavras sábias, né? Deus manda que nós busquemos em primeiro lugar, o seu reino. Depois ele vai acrescentando de acordo com a sua desenvoltura, de acordo da maneira como você se direciona para Deus, as demais coisas serão acrescentadas. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 4, ele diz que a tribulação produz paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, todos estamos sujeitos às tempestades e aflições, e quando elas surgirem, devemos buscar o Senhor em orações e consagrando nossas vidas, para que assim possamos suportar os dias maus e agindo naquilo que nos for possível, com lucidez, equilíbrio, paciência, mas ao mesmo tempo confiante em Deus, pois Ele sempre estará conosco. Você veja que o apóstolo Paulo diz, né, que a tribulação produz paciência. A paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança é a nossa fé. Produz cada vez mais fé. Então esta é a linguagem do sofrimento. O sofrimento não é para lhe destruir. Os problemas estão aí, mas todos eles têm solução. Se você estiver com Deus, como eu disse, tudo será solucionado. Na medida do tempo, se você aprender a esperar em Deus, tudo será solucionado. Porque o nosso Deus, Ele não nos deixa e nem nos abandona, nem manda a gente se virar. Então, com lucidez, com amor, com fé, com esperança, com equilíbrio, com paciência, porque tudo se concretiza no tempo de Deus.
Nós sabemos que o ser humano, nós somos muito imediatistas. Mas Deus não funciona assim. Com Deus a coisa é diferente. Você tem que aprender a esperar nele, tem que aprender a confiar nele. Confiemos no caráter de Cristo, entreguemos nossos problemas a ele, né? E sigamos em frente, agindo com muita fé, com muito equilíbrio e vontade em busca da vitória. Porque quando estamos perto do Pai, nada nos assusta, pois seu amor nos encoraja diante dos desafios e assim caminhamos juntos. E esse caminhar com Jesus somente nos enriquece e nos fortalece nas batalhas diárias pelo supremo prêmio que nos espera, a coroa da vida eterna. Novamente, o apóstolo Paulo nos diz em sua carta nos Filipenses, capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Antes mesmo de nascermos, Deus já nos conhecia e nos chamava pelo nome. Veja bem que coisa maravilhosa, né? Assim também, como conhece cada uma de suas estrelas, que são incontáveis, mas as chama cada uma pelo seu nome. Que maravilha! Deus cuida e providencia para que cada um de nós, ou seja, eu e você, venhamos ao mundo dos viventes como verdadeiros vencedores. O nosso nascimento já nos diz que somos vencedores, né? Porque quando nós sabemos que no ato em que o homem ejacula, saem milhões de células, né? Chamadas de espermas. Então, são milhões. E somente um chega na frente e consegue ultrapassar a barreira do óvulo e penetrá-lo. Então, esse ele é vencedor. Os outros ficaram para trás e morreram. Então, seu nascimento já lhe mostra que você é vencedor. Porque a nossa batalha já começa na concepção, né? Na concepção uterina. Né? Como quando eu acabei agora de dizer. Quando competimos com milhões de espermatozoides para percorrer e penetrar o óvulo feminino. E no meio de milhões, só você consegue romper e penetrar no óvulo. Coincidência? Não. Nada acontece por acaso. Você foi o escolhido mesmo. Deus já tinha lhe escolhido antes da fundação do mundo. Veja que maravilha. É assim que está escrito na sua palavra. E neste processo poderoso de transformação e mudanças, temos um aliado poderoso que é o nosso sucesso e transforma obstáculos em vantagem. Quem é esse nosso aliado poderoso? Claro que é o nosso Deus. Como arquiteto e criador de todas as coisas existentes, Deus planeja o destino de cada um sem garantir uma vida livre de adversidades, mas prometendo estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Seja na alegria ou na dor, seja na fartura ou na escassez, porque Ele é Deus de perto e Deus de longe, e supre todas as nossas necessidades quando a Ele entregamos o leme e o controle de nossas vidas. Então está aí essa pequena meditação que o Senhor me entregou para hoje, para nós analisarmos, para nós pensarmos, para nós refletirmos e tirarmos lições. Como eu disse, o sofrimento, ele faz parte da vida, os problemas fazem parte da vida. Porque a palavra de Deus diz que nós somos forjados no calor das batalhas. Então quem entende a linguagem do sofrimento é um vencedor. Porque os fracos sucumbem, desistem, olham para trás e desistem
da sua caminhada. Os fortes são diferentes. Os fortes avançam, resistem, não desistem dos seus sonhos, dos seus projetos, porque sabem que Deus está à frente, que Deus vai na frente, abrindo caminho, abrindo porta e cuidando de nós, como só Ele sabe cuidar. Que esta palavra fique na sua mente, no seu coração, que Deus faça você crescer na graça e no conhecimento. Fiquem com Deus, pensem nisso, porque é assim que devemos agir, é assim que devemos fazer, e é assim que devemos nos submeter ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus amoroso e misericordioso, pois Ele tem tudo preparado para nós. É só a gente querer, é só questão da gente entender, é questão de escolha, é questão de convicção. Faça isso, sirva esse Deus maravilhoso, fique com Ele, não desista dEle, e o mais Ele tudo fará para nos ver felizes. Apesar dos problemas, das lutas e das provas, das circunstâncias e dos dias maus, Deus Ele promete estar conosco em todas essas horas, em todos esses momentos, até a sua volta bendita e gloriosa em autoridade e poder. Então confie no Senhor, confie somente, espere nele e aprenda a esperar no seu tempo, porque o seu tempo é o certo, o seu tempo é o mais maravilhoso para nós. E no final das contas, tudo dará certo, porque Deus é conosco, está conosco e nos ama acima de tudo. Fiquem com Deus e que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.